Bom, com a reforma promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, algumas regras que antes estavam na Constituição Federal para os servidores públicos, inclusive dos municípios, elas agora passam a poder serem feitas pela prefeitura, pelos municípios, não é? Então, a principal modificação na Constituição Federal, que foi promovida em novembro pela Emenda 103, é a de que agora as idades para aposentadoria passam a ter que constar na legislação do município, e a Constituição Federal fala lei orgânica, ou seja, tem que estar na lei orgânica do município, pode permanecer a regra atual, ou pode ser alterada, né, por uma emenda à lei orgânica, que geralmente exige um quórum maior do que para modificação na lei geral, e os tempos de contribuição, tempo no cargo, carreira, tempo de serviço público, passam também a poder ser modificados por lei complementar do município. Tá? Então essas são as principais modificações no momento. Tá? As regras de transição para quem entrou no serviço público antes da emenda 103, antes das modificações que os municípios podem fazer, o direito também a uma regra de transição para quem já estava no serviço público antes de 2003, as pessoas que têm direito à paridade, né, e à integralidade, também podem ser modificadas pela legislação do município. Tá? Se o município não fizer nada, prevalecem as regras atuais. Né? Houve algumas modificações também, como a limitação das pensões, a vedação de incorporação de vantagens na remuneração do cargo efetivo, né? Nós tivemos também aí a limitação de fazer novos regimes de previdência. Então, se o município não tem regime de previdência, você está no regime geral, hoje não se pode criar outro regime, um regime próprio, né? O que não impede até que ele faça uma adesão a um regime próprio e você passa a ter um regime de previdência, né? As alíquotas, né, que é o valor que você paga de contribuição sobre o seu salário, sobre a sua remuneração, também podem ser alteradas pelos municípios. Tá? Hoje, a alíquota dos servidores federais ela está com valor mínimo de 14%, e a Constituição ela exige, então, que o município que assegure o regime de previdência para os seus servidores. Se ele tiver um déficit, o município ele é obrigado a cobrar no mínimo de você 14%. Tá? Ele só pode cobrar menos de 14% se ele não tiver déficit atuarial. Né? O que é déficit atuarial? Se as receitas que ele obtém com a contribuição forem superiores às despesas. Né? Ou seja, se ele estiver gastando mais do que ele está arrecadando, ele não pode cobrar menos de 14%. Tá? E se o déficit for muito grande, a Constituição autoriza também a ele cobrar um valor maior de contribuição, né, que é chamada de contribuição extraordinária, e inclusive pelo prazo máximo de 20 anos. Né? Então são essas as principais modificações do regime geral, aliás, as modificações para os regimes próprios de previdência, né, para a aposentadoria dos servidores dos municípios, feitas agora pela reforma federal à Previdência. Rapidamente, muda alguma coisa a aposentadoria especial para o servidor público? Importante, né? A aposentadoria especial, ela também foi modificada, né? Antes nós tínhamos 3 tipos: aposentadoria para quem exerce atividade de risco, aposentadoria para quem exerce atividades insalubres em geral, aposentadoria para pessoa com deficiência. Essas aposentadorias antes, cada município fazia do jeito que queria, né? Como muitos municípios não fizeram, o judiciário acabou mandando aplicar a regra do INSS, tá? A regra geral para essas aposentadorias, né? Para aposentadoria com insalubridade especialmente, com deficiência e para quem exerce atividade de risco, ficou a cargo aí de cada município. Com a reforma, houve também a possibilidade de o município fazer a sua lei para essas situações. Modificou um pouco a nomenclatura, mas manteve pessoa com deficiência, pode ter uma aposentadoria diferente,
O professor também pode ter uma redução, como tinha antes, né, uma aposentadoria diferenciada. As pessoas que exercem atividades com exposição a agentes físicos, biológicos e químicos nocivos à saúde. Infelizmente, a atividade de risco foi retirada. A Constituição Federal ela garantiu direito para algumas carreiras que, segundo o Constituinte, exercem atividade de risco, como policial civil, policial penitenciário, não contemplaram os guardas civis. Há uma dúvida agora sobre uma eventual inclusão dos guardas civis por uma interpretação de algumas normas, como a própria lei federal que regulamenta a Guarda Civil, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, mas isso vai depender de interpretação e disputa judicial, não está garantido na Constituição. Então, hoje ainda há uma dúvida se o município pode garantir ao Guarda Civil uma aposentadoria diferente da regra geral, mesmo ele exercendo uma função muito parecida com os policiais civis, policial militar, que tem em seus regimes separados um direito diferente dos demais servidores.